Mix. Quem tá aqui para um estúdio para falar com a gente sobre coisa boa? Será que é coisa boa? É tecnologia. E o Moisés Béio Cardoso tá aqui para falar com a gente sobre tecnologia, o doutor em comunicação e linguagens, desde a semana passada tá aqui com a gente e hoje ele vem falar sobre um assunto que tá todo mundo comentando e muita gente preocupada, inteligência artificial. Será que esse negócio vai roubar nosso emprego, Béio? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Gi, bom dia, Pancho, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, acho que a inteligência artificial é mais um elemento novo que a gente tem e ela vai impactar tanto a nossa sociedade como a internet o fez e como o celular fez também posteriormente, que foi a combinação dos dois. E agora com a inteligência artificial a gente tem uma combinação tripla desses três elementos e principalmente quando a gente tem uma geração que já sai de fábrica sabendo mexer com isso. Mas antes da gente falar disso, eu queria só relembrar rapidamente para os nossos ouvintes sobre o que a gente está falando, né? Essa definição das máquinas pensarem, né? Essa ideia de uma máquina que pensa, ela vem lá da década de 50 com o Alan Turing. E quem está nos ouvindo deve lembrar do filme O Jogo da Imitação. Sim. Era aquela decodificação, né? Da criptografia das mensagens nazistas. E também do teste de Turing, que alguém já deve ter ouvido falar. O que é esse teste de Turing? É quando a gente conversa com uma inteligência artificial, um computador, por mais de 5 minutos, sem se dar conta que está falando com uma máquina. E não é aquela máquina do telemarketing, né? Que a gente pergunta alguma coisa e fica aquele barulhinho de teclado e tudo mais. É alguma coisa muito mais intuitiva, alguma coisa com uma expertise muito maior, que realmente a gente não consegue distinguir num curto espaço de tempo. Mas a palavra inteligência artificial, ela surge em 1956, com um cientista americano, o John McCarthy, e a partir e por que surgiu? Porque ele desenvolveu uma linguagem. Então a gente tem um conceito lá atrás e uma linguagem computacional. E aí depois a gente tem a lei de Moore, que talvez alguns dos nossos ouvintes já tenham escutado falar, e ela voltou à tona recentemente por conta dessas discussões. Ela surge em 1965, e a lei de Moore diz que a nossa tecnologia, ela dobra a cada 18 meses. Com o passar do tempo, esse intervalo ele foi encurtado. Então a gente tem a tecnologia crescendo numa proporção exponencial, ou seja, muito superior ao intelecto humano. E aí eu quero dar um salto nessa nossa linha do tempo breve para 1997, quando a gente teve o campeão soviético Kasparov, que perdeu para uma máquina num campeonato de xadrez. Então a gente viu ali que a inteligência artificial teve um ponto de ruptura, porque, né, ganhou o nosso próprio jogo. Mas essa discussão da inteligência artificial, ela começa a surgir ali em novembro do ano passado, de 2022, porque o ChatGPT veio à tona. Que é o mais popular de todos, né, Béio? Sim, sim. E o ChatGPT, ele combina duas coisas, que é machine learning, que é o aprendizado da máquina, que é o quê? Ela pega uma série de dados, junta, compila e te entrega uma informação. Mas ela tem algo que é o deep learning, que é um aprendizado profundo. E esse aprendizado profundo é uma tecnologia que simula a rede neural. Então ela está aprendendo como a gente. E isso é o que causa uma grande estranheza no processo. Porque a gente consegue se comunicar com ela de uma forma muito natural, conversando naturalmente. E qualquer um sabe fazer isso. Sim, qualquer um sabe se comunicar, é o mínimo, né? Pelo amor de Deus, gente. É o que a gente espera. E essa é a grande diferença. Então, as outras tecnologias, quando elas chegam, ela causa um estranhamento muito em quem é mais velho, né? Porque às vezes não consegue compreender aquilo que é projetado para alguém mais novo, né? Porque é intuitivo, uma intuição que a gente perdeu. Pra quem nasceu analógico, não é tão, né? A gente pode dizer, Béio, que os mais velhos estão preocupados com o emprego, então, do que os mais novos? Porque muita gente fala, né? A inteligência artificial vai tirar meu emprego. São os mais velhos que estão preocupados? Sim e não. Porque o mais velho é a pessoa que vai ter a maior capacidade de usar a inteligência artificial. Porque tem maior repertório, não é isso? A gente sabe perguntar melhor. Isso. A gente tem mais bagagem, consegue fazer melhores perguntas do que quem é mais novo e não tem tanta bagagem. Mas, de uma forma geral,
todas as profissões vão ser impactadas. Ela tende a tirar da gente tudo aquilo que é repetitivo, né? Alguma coisa manufaturada, aquela coisa que é difícil da gente fazer. Que é chata fazer, vamos lá. É chata. Vamos pegar um exemplo aqui chata. no nosso jornalismo, né? A gente sabe que tem coisas que são padrões, né? Por exemplo, a previsão do tempo, até um resultado de um jogo de futebol. A gente, dependendo das informações e da programação que fizer, tudo isso já pode sair de uma forma meio que organizada. Isso não quer dizer que vai sair melhor, porque sempre vai precisar da mão humana no processo para recalibrar as coisas, né? Precisa do olhar atento do profissional que está ali para conseguir desenvolver essa mecânica. Então, o que a gente tem que entender também é que muitas vezes a tecnologia ela avança muito rápido, mas a nossa legislação não acompanha. Visto o Marco Civil da Internet, que demorou tanto tempo, crimes virtuais que a gente tem, que ainda, né, tem entraves legais e tudo mais. Então, é necessário a gente ter um esforço do legislativo antes que a gente comece a dar brecha, né, nas nossas profissões, para amanhã depois ser substituído, o que não será totalmente. A gente sabe que tem profissões que naturalmente vão desaparecer, muitas outras vão surgir. Como já aconteceu ao longo do tempo, mas né? a gente Por desuso também, né? Sim, exato. Mas eu prefiro ver o copo sempre meio cheio. Essa tecnologia, ela vai liberar o nosso tempo para fazer coisas que requerem mais a nossa capacidade. Sabe quando a gente está fazendo algum trabalho e pensa assim, poxa, eu sou tão qualificado, podia estar fazendo uma outra coisa, né? Sim. Talvez agora você possa. Olha, que interessante esse viés, né? É isso. E assim, se você é preguiçoso, você tá com os dias contados. Esquece. É verdade, gente que tem preguiça, que não é proativo, realmente vai sofrer mais com a inteligência artificial. Essas pessoas têm que se preocupar mais do que com a inteligência artificial. Então, gente, vamos começar a agilizar aí logo, porque daqui a pouco, né, a água começa a bater lá onde a gente não quer, né? Então, esse avanço muito rápido da tecnologia, ele provoca tanto fascínio de muitas pessoas, como também provoca muito medo em algumas pessoas. E a máquina, ela está aprendendo de uma forma tão escalonada, né, com a nossa própria inteligência, que amanhã depois é capaz dela atingir a singularidade. O que é a singularidade? Ela pensar por conta própria. A gente já ouviu falar em ficção científica e tudo mais, mas é que todos os caminhos tendem a esse direcionamento da compreensão, do entendimento evolutivo, né? E aí a gente, né, até arregalou o olho, né? Quando Sim, porque eu penso assim, a gente tá caminhando para isso e a gente não tem o Will Smith para combater. Eu acho... Diga aí, velho. E aí vale aquela frase do Descartes, né? Que é penso, logo existo. Exatamente. E se já é difícil o mundo com humanos, imagina com máquina junto com a gente, né? Acho que a grande dica é a seguinte: se você está com medo, algum tipo de medo em relação à inteligência artificial, vá lá no Google, busca por ChatGPT, começa a usar a ferramenta para você ver que não tem que ter medo. Você vai usar, ela é uma ferramenta, ela vai te ajudar a produzir melhor. Isso que é bacana demais. Acho que é por aí, né, Béio? Sim. Se a gente o medo a gente acaba com ele enfrentando o bicho, vamos dizer assim. Se a gente se qualificar aos poucos e ele perdendo esse medo, a probabilidade da gente otimizar o nosso tempo no mercado de trabalho e manter vivos os nossos cargos é muito maior. Então é isso que o Pancho falou, a gente não deve ter medo, deve continuar com esse processo de tentar entender e ver aonde eu posso usar aquilo na minha profissão. Exatamente. Perfeito. Absorver. Fazer com que ele faça parte do seu dia a dia no trabalho e também no dia a dia pessoal, Mas por que não? sem esquecer da gente evoluir também. Exatamente. Béio Cardoso, muito obrigado pela participação mais uma vez. Na quarta-feira que vem ele volta para falar mais de tecnologia. Jornal da Mix, oferecimento Uniaselv, o único EAD que oferece encontros semanais com tutor exclusivo, presenciais ou online. Toyota agora é Barigui e Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples, escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br. Mix!